Olá, bem-vindos ao culto da DNA Brazilian Church online. Sempre uma honra e um privilégio ter você aí acompanhando-nos nesse culto aqui nos estúdios, que na verdade é aqui na casa do Marcelo, que sempre está lá, atrás das câmeras, e você agora pode ter uma noção tanto de quem é Marcelo como de toda a parafernália que está montada ali, só para que a gente consiga levar a você, onde quer que você esteja, a palavra de Deus. E por isso eu quero convidar você agora para começar esse culto orando e pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por estarmos juntos hoje. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de levantarmos um culto em adoração ao nome do Senhor, com grande expectativa de que o Senhor use o teu servo e a palavra do Senhor para falar aos nossos corações. Nos abençoe, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Mas lógico que culto é dar, adorar, e nós queremos agora expressar a nossa paixão, o nosso amor ao Senhor, cantando para Ele. Louve a Deus junto conosco. Preciso da tua unção, um novo tempo está chegando. Preciso da tua unção, vem me tocar, a força que falta em mim eu encontro em ti. Vem com teu fogo me acender, me capacita, Senhor, renova-me com o teu amor, dá-me novas vestes, fortalece as minhas mãos e cura as feridas do meu coração. Preciso tanto da tua unção, vem e transforma o meu coração. Eu continuo disposto a te servir. Diz pra ele: mas preciso dessa unção, preciso do teu poder. Palavras já não bastam, eu quero te ver, Senhor. Estou cansado de lembrar como fui, o que eu fiz, como eu era e o que perdi. Mas eu sei que nada disso irá mudar o futuro que tens pra mim. Se você precisa, cante ao Senhor. Me capacita, Senhor, renova-me pelo teu amor, dá-me novas vestes, fortalece as minhas mãos e cura as feridas do meu coração. Preciso tanto da tua unção, vem e transforma o meu coração. Eu continuo disposto a te servir. É que a tua mão pro céu, diz pro Senhor: mas preciso dessa unção. Me capacita, Senhor. Canta, igreja. Me capacita, Senhor,
tanto da tua unção. Vem e transforma o meu coração. Eu continuo disposto a te servir, mas preciso dessa unção. Só o Senhor tem, eu preciso dessa unção. Preciso da tua unção nova, Senhor. Preciso dessa unção. Você pode cantar, igreja? Só a igreja canta. Me capacita, Senhor. Renova-me pelo teu amor. Dá-me novas vestes, fortalece as minhas mãos e cura as feridas. Cura, Senhor. Tem feridas, Deus, cura. Preciso tanto da tua unção. Vem e transforma o meu coração. Eu continuo disposto a te servir, mas preciso dessa unção. Deus tem, e Ele vai dar. Se você pedir isso no teu coração, cheio de vontade, Deus vai dar. Amém. Amém. Que gostoso é adorar o Senhor. Sempre é bom adorarmos a Deus, porquanto quando o adoramos, somos abençoados com a presença sempre milagrosa de Deus. E hoje o Senhor certamente vai usar, como tem feito regularmente aqui na nossa igreja, a vida do pastor Hickley. Pastor Hickley, seja bem-vindo para ministrar a palavra de Deus para todos nós hoje. Obrigado, pastor Nassif. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã que nos assiste hoje. Eu quero te convidar a estar rapidinho já abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo do lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe Simão replicou: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Por enquanto é só até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, esta é a sua palavra, e nós reverenciamos, temos ela por honra, e te pedimos que nesse dia, essa palavra venha ministrar em nossos corações e nos acrescer de maior porção de fé. Fala conosco, nos usa como instrumento e glorifica o seu nome através da sua palavra, no nome de Jesus, ó Deus. Nós desde já te agradecemos pelo fruto que ela produz. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém, amados? Pois, queridos, esse texto que nós lemos não é uma parábola,
não é o relato de uma história do passado dita por Jesus, mas trata-se de um episódio vivido pelo Senhor Jesus no seu período de ministério na terra. Jesus, num dado momento, logo depois que ele foi provado no deserto, o texto fala que Jesus se encontrava às margens do lago Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, e naquele momento o texto fala que Jesus estava sendo espremido por pessoas. As pessoas concorriam até Jesus porque ele já estava operando sinais. Por onde Jesus passava, ele chamava a atenção porque o poder de Deus era manifesto através de Jesus. Jesus já estava curando e, sobretudo, o que atraía era a sabedoria do que ele ensinava. Era a profundidade do seu conhecimento. Jesus falava acerca do reino de Deus. Jesus começa o seu ministério dizendo que é chegado o reino de Deus, que aqueles que o quisessem seguir poderiam fazê-lo, que cada um deveria tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, e que aquele que perdesse a sua vida a encontraria, e essas pessoas estavam interessadas no que Jesus tinha para ensinar. Só que era uma multidão, era um frenesi, as pessoas buscavam o Senhor, e Jesus se viu agora apertado por essa multidão, nas margens daquele lago, e ele percebe agora 2 barcos ali parados. Os seus pescadores já tinham desembarcado, estavam lavando as suas redes. Era um final de expediente para aqueles pescadores. O texto diz que aqueles pescadores tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. Imagine você, pessoas todos os dias vão trabalhar, vão dedicar, vão investir o seu tempo, os seus esforços, o seu conhecimento para trazer o pão para casa, para trazer ali o seu salário, para ter ali o seu dinheiro, para arcar com as suas responsabilidades. Mas algumas pessoas, assim como esses pescadores, nem sempre têm êxito naquele dia de labor. Nem sempre eles estão plenamente satisfeitos, muitos dias são desafiadores, e este era o cenário desses pescadores. As ferramentas deles estavam agora sendo guardadas, eles estavam lavando as redes, pescaram a noite toda, pastor. Imagina os esforços, o sacrifício de uma noite inteira de tentativas e frustradas. Eles não conseguiam. Mas o que acontece é que Jesus olha aqueles barcos, e Jesus agora toma um daqueles barcos emprestados e pede ao dono do barco, naquela ocasião Pedro, dizendo: Pedro, afasta esse barco um pouco, deixa eu fazer uso dessa sua ferramenta de trabalho, porque essa multidão quer me ouvir, precisa me ouvir, e eu tenho que ensinar a eles. Existe uma fome, uma sede na alma delas, e eu tenho como saciar. E Pedro cede, empresta o barco para Jesus. E o texto continua dizendo que Pedro afasta um pouco o barco e Jesus ensina o povo. No versículo 4 o texto diz assim: assim que Jesus acabou de ministrar, isso é importante, assim que ele acabou de ministrar, Jesus dirige-se a Simão, Pedro e aos demais e lhes pede: agora ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Quero chamar a sua atenção nesse momento para esse versículo que nós lemos. Porque, queridos, pessoas tinham necessidades naquele momento. Jesus precisava de uma melhor logística para ensinar. Aquele povo tinha necessidade de ouvir o que Jesus tinha para falar. E um grupo de homens, de trabalhadores, de empresários, depois de uma noite de trabalho frustrada, permaneciam com suas necessidades, talvez financeiras, o texto não sugere isso, não saciadas. Era um cenário de necessidades. Mas eu percebo nesse texto que se coloca prioridade, se dá primazia à importância dos valores espirituais. Preste bastante atenção. Jesus poderia saciar a fome daquela multidão, como ele vai fazer posteriormente. Jesus poderia perguntar para aqueles pescadores quanto eles queriam para alugar, ou para vender, ou para emprestar aquele barco. Jesus poderia ter perguntado para eles qual era a necessidade deles, porque ele estaria ali para satisfazer a necessidade daqueles trabalhadores. Mas não, muito diferente disso. Jesus parece que ele coloca de stand-by todas as necessidades e ele prioriza fazer aquilo pelo qual ele foi chamado a fazer: trazer as boas novas aos quebrantados de coração.
Jesus, ele é um ungido de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E ele está exercendo com excelência o seu ministério. Ele estava ali agora falando para aquela multidão acerca do reino de Deus, acerca dos cumprimentos das profecias. E aquele povo ouvia atento, e aquela palavra ia transformando o coração daquelas pessoas. A palavra do Senhor Jesus ia gerando fé, ia gerando vida na alma daquela multidão. E aqueles pescadores ali continuavam lavando as suas redes. Mas Deus não deve nada a ninguém. E quando Jesus termina de ministrar, ele se vira para aqueles trabalhadores e diz para ele: agora, voltem a trabalhar, voltem para o ofício de vocês e lancem as suas redes agora em águas mais profundas. E eu elenquei aqui no nosso texto 3 princípios que nós precisamos urgentemente viver todos os dias da nossa vida. E o primeiro é: aceite a condição de termos que viver por fé. Eu vou repetir para você: não existe plano B. Nós que amamos e tememos a Deus, pastor Nassif, nós só temos um modo operante para viver: por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda em Hebreus capítulo 10, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E esse texto foi extraído de Abacuque capítulo 2, que diz que o justo viveria por fé. Sabe, irmãos, quando a gente mastiga esses versículos, a gente percebe que às vezes nós falhamos. Eu falho às vezes. Eu falho às vezes quando a minha vida ela passa a ser influenciada ou direcionada por qualquer coisa diferente da fé. Por exemplo, a circunstância, a economia, ou a política atual, o sistema, os ventos que estão soprando. Todas as vezes que isso influencia a minha conduta, eu estou vivendo num plano B, num plano que não é do Senhor. E é justamente nesse momento que alguns prejuízos, alguns danos, algumas percas chegam na minha casa. Você já teve alguma experiência, pastor, de ter perdido algo e depois se questionar assim: mas puxa, eu sabia como fazer, por que naquele momento eu fui intempestivo, por que naquele momento eu fui imediatista e eu não esperei, eu não confiei, se a minha condição de viver por fé? Você já experimentou isso alguma vez na sua vida? Eles são um montão. Mas o que eu vejo aí que você está colocando, esse viver por fé, os discípulos estão enfrentando um momento de frustração profissional grande, de não alcançar o ganha-pão, não alcançar a matéria-prima que eles venderiam para ter o dinheirinho no bolso e resolver as suas situações. Nesta hora de frustração, o Senhor Jesus pede e não dá. E a fé está: poxa, Jesus, eu estou precisando e você está me pedindo o que eu tenho? O Senhor está me pedindo exatamente o meu instrumento de trabalho? Eu acho que fé nesse momento, pastor, é mesmo estando frustrado com o resultado do meu esforço, eu posso dedicar a Deus o que Ele me pede, crendo que Ele vai me abençoar. Não é uma barganha que eu faço, mas é: se Ele me pede o que eu tenho, pela fé eu vou entregar. E quando eu faço isso, eu estou vivendo por fé, eu estou priorizando o que o Senhor deseja eu priorize. E esse texto vai mostrar para nós que no final das contas houve uma grande prosperidade. Agora, é muito importante, no meu ver, que nós não podemos usar a Deus para sermos prósperos, mas nós devemos disponibilizar a prosperidade que temos agora, seja ela qual for, para servirmos a Deus. Exatamente. Haja visto, nesse contexto, pelo menos aqueles pescadores não estavam vivendo abundância. Perceba, porque eles haviam passado uma noite trabalhando, pescando, e o texto é bem enfático em dizer que eles não pegaram nada. Eles não pegaram nada.
E o que o Senhor Jesus está falando para eles é que não existe separação entre as necessidades espirituais e as nossas necessidades materiais. O Senhor usou uma palavra um dos cultos anteriores, o Senhor disse sobre dicotomia. Nós somos muito tendenciosos a ser 8 ou ser 80. E eu já ouvi, eventualmente, algumas vezes, pessoas dizerem: não vamos misturar as coisas. Uma coisa é a minha vida profissional, minha vida financeira, outra coisa é a minha vida espiritual. Queridos, isso não existe. Nada é originalmente material, tudo é espiritual, tudo começa no espírito, no princípio, antes das coisas materiais, era o verbo, e é desta origem que nós viemos, dessa origem espiritual. Então nós somos seres espirituais, habitando numa matéria, interagindo com a matéria, mas nós somos espirituais. O que Jesus está dizendo é: eu conheço suas necessidades materiais, todavia, tudo começa no espírito. Todavia, é importante que os interesses do reino de Deus sejam satisfeitos. Porque Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer: busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas, que demais coisas o texto fala? O que vamos comer, o que vamos vestir, onde vamos nos abrigar. Todas as coisas que nós precisamos, e Ele sabe que nós precisamos, isso é acrescentado, queridos. Isso não é fim, isso não é meio, isso é fim. Ele vai nos entregar, sabe? Ele vai nos abençoar. E esses homens poderiam ter dito assim: eu não vou me disponibilizar, eu estou cansado, e isso é compreensivo. Eu passei a noite toda trabalhando, e isso é compreensivo. Eu tentei, eu me esforcei, eu estou frustrado, e isso é compreensivo. Mas diferente disso, Simão cede, vai com o barco até onde o mestre pede, e o mestre agora lança para ele o seguinte: olha, pega esse barco agora, pega esse equipamento que você já estava desistindo, já ia guardar, você estava lavando as suas redes, vai para onde eu estou te mandando, vai para águas mais profundas, porque é lá que vai ter a sua grande pesca. E Pedro humanamente responde: mas nós já pescamos a noite toda. Sabe o que eu acho interessante aqui? Porque Jesus não era um pescador profissional. Jesus no máximo sabia carpintaria. Jesus no máximo sabia como trabalhar com madeira. Pedro era profissional. Pedro tinha sócios, tinha embarcação. Pedro era experiente, conhecia os segredos do mar, os segredos técnicos do mar. Mas diante da sua habilidade, ele cede, ele se rende ao senhorio de Cristo para obedecer. Talvez tenha sido também um jeito de andar por fé, né? Não é só fé quando eu disponibilizo o que eu tenho para Deus usar, mas é fé também obedecer aquilo que Ele manda fazer, mesmo quando as circunstâncias ou a experiência, o expertise do pescador diz: não dá nada, essas águas estão ruins hoje. Mas eu vou por fé no que você disse. Pelo simples fato de ele estar falando. Não é qualquer pessoa que está falando. É o Senhor Jesus. E esse é o segundo ponto que eu marquei aqui. Pense, sinta e haja conforme a palavra. Porque, queridos, nós somos cristãos, nós professamos isso, mas o que nos mostra como cristãos no mundo espiritual é a nossa atitude, o nosso sentimento, são os nossos pensamentos em concordância com a palavra. E para isso eu volto a falar da importância de meditarmos na palavra, da importância de lermos a Bíblia, de amá-la, sabe, de querermos ela como ela intrínseca em nós, porque nós só vamos pensar sobre ela, falar como ela e agir segundo ela se a conhecermos. E Pedro agora, ele vai contra as conveniências naturais dele. Quem é esse homem? Ele não sabe nada de pesca. Eu é que sou profissional. Pedro não faz isso. Pedro tem a humildade para reconhecer que a palavra do Senhor é mais verdadeira, mais poderosa do que as credenciais dele. Pedro não perde, não cede à vaidade, à presunção, à sua prepotência, à sua autossuficiência. Pedro diz: Senhor, já que você está dizendo, eu faço. E eu percebo que quando a gente age em concordância com a palavra, nós temos acesso a águas mais profundas, pastor. São nas águas profundas onde nós encontramos aquilo que nós realmente precisamos.
O texto diz que assim eles procederam e eles pegaram tantos peixes, mas tantos peixes que as suas redes não suportavam. Eles tiveram que chamar outras embarcações para ajudar. E aqui entra o terceiro tópico, o terceiro ponto, que bênção só é bênção quando ela alcança outras pessoas. Você não é abençoado quando você recebe e isso acumula. Você é abençoado quando você tem tanto que isso sobeja, que isso alcança os próximos. Posteriormente, as pessoas mais distantes, vai aumentando o raio de alcance, pastor. Nós começamos a alcançar nosso bairro, nós começamos a alcançar nossa vizinhança, nosso lugar de trabalho. E por que não alcançar toda uma cidade, um estado, uma nação? É melhor sermos bênção do que sermos abençoado. Ter bênção é diferente de ser bênção. Provérbios 11, 24 diz assim: existem pessoas que dá deliberadamente e ainda se lhe acrescenta mais, enquanto outros retêm o que deveria ser entregue. Perceba bem, deveria ser entregue, e se tornam cada vez mais pobres. Interessante. No seu segundo ponto, que você diz pensar, sentir e agir segundo a palavra. Se nós não enchermos a mente e o coração da palavra, nós vamos pensar, sentir e agir com o que já temos dentro da nossa cabeça. Por quê? As suas ações sempre são resultado dos seus pensamentos ou crenças. Pensamentos ou crenças geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Ações gerarão resultados. Quais são os resultados de tua vida hoje? Bons? Mantenha-os. Mantém isso que tem na sua cabeça, mantém suas crenças, mantém os sentimentos que elas produzem, mantém as ações que elas o levam, e você tem os mesmos resultados se eles estão bons. Mas se os resultados da sua vida econômica, financeira, espiritual, matrimonial, relacional, comercial não estão bons, então você precisa ter outras ações. Para ter outras ações, você precisa ter outros sentimentos. Para ter outros sentimentos, você precisa ter outras crenças dentro de você. Então enche a tua cabeça com a palavra. Leia a palavra, estude a palavra, conheça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus através dos outros. Deixa que a sua cabeça se torne cheia da palavra, que produzirá sentimentos relacionados com o que está na sua cabeça, e estes sentimentos te empurrarão a ações que provocarão resultados na sua vida. E eu quero enfatizar mais uma vez, não é usar a Deus para ganhar dinheiro, mas é disponibilizar o que eu tenho por fé para servir a Deus, com uma enorme chance de ter mais prosperidade. Não use a Deus para ser próspero. Use sua prosperidade para ganhar mais de Deus na sua própria vida. E esse ponto que você colocou, a bênção só é bênção quando ela é compartilhada. Nenhuma bênção é bênção total de Deus quando ela não agrega valor às pessoas ao seu redor. Eles tinham um barco que estava para afundar, então vão chamar outros barcos. Normalmente as pessoas são egoístas. Quando elas encontram uma veia de riqueza, elas guardam só para si e tentam ser mais ricos e esconder de todo mundo. Neste caso, Pedro acena e diz: espera, tem para todos nós. Tem para todos nós. Quais são as bênçãos que o Senhor já derramou em sua vida e elas não produziram agregação de valor a ninguém? Não é necessariamente dar o seu dinheiro que você ganhou, a sua riqueza. Pode ser que sim, que Deus esteja pedindo isso para você, mas é fazer com que as pessoas se inspirem em você ou encontrem caminhos que você encontrou, porque você dá a eles o caminho das pedras, você ensina-os a pescar com você e eles têm a chance também de serem prósperos. Olha que interessante essa palavra que o pastor Hickley está trazendo para a gente. Não importa o que tenha acontecido com você,
Não importa o que está acontecendo conosco nessa pandemia que nos impede de viver com normalidade, de produzir o ganho. A gente estava ganhando pouco, agora nada, as coisas estão difíceis. Não importa. Há algo em sua vida que Deus quer usar como púlpito de comunicar Jesus para os outros. O que é que há na sua vida que você já tem absoluta convicção de que Deus pediu isso para você, para a partir daí ele ser conhecido a outras pessoas? O que é que você tem para disponibilizar? Usa o meu carro, usa o meu dinheiro, usa a minha roupa, usa a minha casa, né? O meu tempo, usa a minha vida, pode usar, transforma-me em instrumento onde o Senhor senta ou sobe e daí o Senhor se torna conhecido das outras pessoas. Segundo Deus, pode me usar de acordo com a palavra. Eu quero ser movido pela palavra. Eu quero que os meus sentimentos sejam sentimentos oriundos das verdades da sua palavra, a fim de que eu tenha ações na direção correta. E Deus, quando o Senhor me prosperar, que a minha prosperidade agregue valor às outras pessoas. Não me deixa ser um egoísta, mas sim um altruísta, mostrando para as pessoas que quem oferece o que tem para o Senhor corre um sério risco de prosperar ainda mais. Eu acredito que a grande mensagem que ficou para aquela multidão foi em ver um Pedro, um indouto, um analfabeto, um pescador, um profissional, porém alguém de pouca cultura da época, ousar obedecer contrário às circunstâncias, ousar agir por fé, agir em consonância com a palavra. E eles observaram isso e testificaram do resultado. Exato. Então, quem pela fé obedece o que Deus pede ou o que Deus manda, tem uma enorme chance de alcançar aquilo que com as próprias forças não alcançou até hoje. Será que o que você tanto deseja alcançar na vida, você não alcançou porque você não fez de acordo com a orientação de Deus para a sua vida? Pense sobre isso. É isso, pastor. Amém, pastor? Amém. Obrigado. Glória a Deus. Que nessa semana você não esqueça nenhum dia da palavra que Deus trouxe através do pastor Hickley. Lembre-se disso. Disponibiliza o que você tem na vida, não importa o que, ao Senhor, para Ele, a partir daí, se tornar conhecido. 2, age, pensa, sente e age. Presta atenção nessas palavras. Pensa, sente e age de acordo com a palavra de Deus, porque aí está o segredo da tua bênção. E por fim, quando a bênção chegar, não esquece de ser generoso com todo mundo que está à sua volta. Deus te abençoe muito nessa semana. Segue adorando a Deus conosco com este louvor agora. O amigo do Senhor, amigo do Senhor, sou amigo do Senhor e Ele é meu. Quem sou eu pra que se lembres de mim, pra que me ouças quando chamar? É verdade que tu pensas em mim e que me ama. É incrível. Quem sou eu pra que se lembres de mim, pra que me ouças quando chamar? É verdade que tu pensas em mim e que me ama. É incrível. Sou amigo do Senhor, amigo do Senhor, sou amigo do Senhor e Ele é
céu, pra que te lembres de mim, pra que me ouças quando chamar. É verdade que tu pensas em mim e que me ama. Sempre bom louvar ao Senhor. Não se esquece da palavra que Deus te deu hoje. E olha só o que a palavra trouxe para você. Às vezes Deus pede para você algo que Ele quer usar para se tornar conhecido. Sabe, o texto não fala sobre dinheiro, mas eu vou te falar hoje sobre dinheiro. Nós precisamos urgentemente da sua oferta de amor e sacrifício à nossa igreja. Até hoje, nós não conseguimos alugar um espaço porque nós não temos condições financeiras de encarar o aluguel de qualquer espaço neste momento. Mas eu sei que bem provavelmente você é uma daquelas pessoas que Deus vai tocar agora e vai dizer: dá esse pedaço aqui, dá essa oferta, dá isso por fé, para que a igreja consiga reabrir as suas portas. Quem sabe é o que Deus está te pedindo hoje. Mas eu tenho certeza que Ele já pede, porquanto a palavra de Deus nos orienta a adorarmos com os nossos dízimos e ofertas. Aí na tela tem um quadradinho. Se você aproximar o seu telefone, abre um leque de opções. Se não, você pode usar o Zelle para transferir da conta bancária sua para a conta bancária da igreja, ou então o aplicativo da nossa igreja, gratuito, que você pode baixar aí no seu telefone, e faz isso. Oferte a Deus, ofertando à nossa igreja. Tá bom? E se você precisar de um recibo
especial para o qual você pode jogar no imposto de renda e deduzir a sua oferta no seu imposto de renda, deixe-nos saber com muita alegria. Vamos enviar o recibo apropriado para que você desconte isso no seu imposto de renda. Tá bom? Muito obrigado porque você está conosco hoje e esperamos você domingo que vem. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Um abraço.